Olá pessoal, eu sou Matheus Ferreira, bolsista do Ciência Web, estou representando o Arlindo Bittencourt e hoje nós vamos estar acompanhando o tema equilíbrio químico proposto para trabalhar no terceiro ano do ensino médio, tá certo? Bom, para começar a trabalhar com equilíbrio químico, vamos ver alguns dos conceitos do equilíbrio, né? E para começar, vamos falar sobre concentração. O que é concentração, né? A concentração é a relação entre a massa do soluto, que é o que está sendo dissolvido, e do volume da solução. Ou seja, eu tenho aqui 2 beckers do mesmo tamanho. Aí aqui eu tenho sal, né? Eu vou colocar neste primeiro becker aqui 1 colher de sal. Já no segundo becker, eu vou colocar 2 colheres de sal. Agora a minha pergunta é, qual dos 2 beckers está tem maior concentração? Então aqui que nem no nosso exemplo aqui, nós temos os 2 copos. Um nós colocamos 1 colher e o outro nós colocamos 2. Então quando há mais soluto sendo dissolvido, nós teremos aí uma concentração maior, ok? Quanto na nossa solução, tá certo? Vamos agora vamos falar agora sobre componentes de uma reação, né? Componentes de uma reação. O que são reagentes? Reagentes são componentes iniciais de uma reação, substância que irão reagir para produzir novas substâncias. Ou seja, aqui eu tenho os meus reagentes, que são o início da minha solução, né? Da minha reação, no caso, né? Aqui, já no final, nós teremos os produtos. O que são os produtos? São componentes finais de uma reação, tá certo? Naturalmente, os produtos vão ser quando tiver essas substâncias aqui reagirem e se transformarem em produtos, tá? Que são os componentes finais da reação, tá certo? Aí nós temos a representação de uma reação. Nós temos aí as letras minúsculas e as maiúsculas, né? As minúsculas representam um número de mol. Aí nós temos as letras maiúsculas. O que são as letras maiúsculas? São os compostos químicos, ou seja, o dióxido de carbono aqui é um composto químico, ok? Agora vamos falar sobre processo reversível e processo irreversível, tá ok? O processo irreversível ocorre em um só sentido, ou seja, ele só vai ocorrer dos reagentes para os produtos, tá? Já o processo reversível é o processo que após ocorrido num dado sentido, ou seja, após ele ocorrer do sentido do reagente para o produto, ele também ocorre no sentido oposto, ou seja, dos produtos para os reagentes. Beleza? Bom, aí nós temos aqui a reação direta e a reação indireta. A reação direta é o sentido da reação que é da esquerda para a direita, ou seja, dos reagentes para os produtos. No caso aqui do irreversível e reversível, qual dos dois está ocorrendo a reação direta? O irreversível e o reversível, porque os dois estão vindo dos reagentes para os produtos. No caso do reversível, ele vai dos reagentes para os produtos, porém ele também volta dos produtos para os reagentes. Agora, no caso da reação indireta, o sentido da reação é da direita para a esquerda, ou seja, dos produtos para os reagentes. No caso aqui do reversível e irreversível, qual nós podemos considerar como reação indireta? Exatamente, processo reversível, porque ele ocorre também do sentido dos produtos aos reagentes. No caso do reversível, é apenas de um lado só. Agora nós vamos falar sobre equilíbrio químico. Bom, equilíbrio químico é a situação na qual as concentrações dos participantes da reação não se alteram,
pois as reações direta e inversa estão se processando com velocidades iguais. Agora, gente, eu vou explicar aqui para vocês o seguinte. Nós temos um gráfico, aqui uma tabela, e nesse gráfico aqui nós temos o tempo, a concentração, aqui com o tempo inicial 0 e nós temos os produtos. Já lá em cima nós temos os reagentes. Aqui é nossa linha de equilíbrio, tá? Nós temos então os reagentes com uma quantidade elevada, uma quantidade maior do que a dos produtos. No início de uma reação, sempre os reagentes são elevados, obviamente a mais do que os produtos, né? Com o passar do tempo, os produtos começa a acontecer essa reação, né? Ou seja, os reagentes começam a diminuir a sua quantidade e aumentar a quantidade de produtos, certo? Até que em um determinado tempo aqui, no caso na nossa linha, no nosso ponto de equilíbrio, tanto os reagentes como os produtos, eles vão entrar em equilíbrio, ou seja, a sua velocidade e a sua concentração serão constantes, né? Então, os produtos, aí aqui no caso, nós temos os reagentes se transformando em produtos e ao mesmo tempo os produtos voltando a ser reagentes com velocidades iguais e com a sua concentração também. Deu para entender o que é equilíbrio químico? Agora vamos falar sobre constante de equilíbrio. O que é a constante de equilíbrio? Quando a reação estiver em equilíbrio químico, as concentrações de produtos e reagentes obedecem à seguinte relação. Aí, no caso, o nosso Kc aqui, ele é feito da seguinte maneira. São os produtos divididos pelos reagentes, certo? Aí, o resultado desse cálculo é igual ao valor numérico fixo, ou seja, ele sempre vai ser tabelado. Bom, agora vamos falar sobre a espontaneidade de uma reação, né? Uma reação é espontânea, ou seja, tende a formar produto ou produtos a uma certa temperatura, quando maior for o valor de sua constante de equilíbrio. Então nós vamos ver aí o deslocamento de equilíbrio, se é possível ou não alterar o equilíbrio químico por meio de algumas ações externas. Vamos ver? Um dos métodos para você fazer esta alteração é o efeito da concentração. Aumentando a concentração de um participante, o equilíbrio se desloca para a direção do seu consumo. Ou seja, aqui nós temos dois aquários, representativos e ilustrativos, certo? Nós temos aqui, no caso, o A seria quem? Os reagentes ou os produtos? Os reagentes. E o B, os produtos, né? Quando nós aumentamos a quantidade a participação dos nossos reagentes, o que tende a acontecer? Há o deslocamento do equilíbrio para os reagentes. Aí o que vai acontecer? Irá aumentar a velocidade, né, para passar esta quantidade elevada que tem nos reagentes para os produtos, certo? E aí quando nós diminuímos a concentração de um participante, o que vai acontecer? Ela vai se deslocar na direção da sua formação. Digamos que nós aumentamos aqui a dos produtos. Essa quantidade elevada que está nos produtos vai passar para os reagentes. Agora experimento. Nós temos aqui um becker, certo? Com uma quantidade de água, tá? Agora, nós vamos colocar neste becker aqui o bicarbonato de sódio, tá certo? Bom, nós vamos então colocar uma pitadinha, meia colherzinha de bicarbonato de sódio. Dissolvê-lo na água, né? Bicarbonato aqui na água. Ok. Agora nós vamos vamos colocar aqui no nosso becker, a fenolftaleína, que como a Vitória disse, indica se a nossa solução é ácida ou básica. Tá certo? Então vamos colocar aqui
um pouco de fenolftaleína. Tá dando para perceber, pessoal, que a nossa mistura, ela ficou rosa? Ela apontou o quê? Que a nossa solução, ela é básica, tá certo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui um outro recipiente, uma garrafinha de água. E nesta garrafinha nós temos também uma quantidade de água e esta tampinha aqui com esta mangueira, tá certo? Vou pedir a ajuda da Jaque, pode ser Jaque, bolsista aqui do Ciência Web, para me auxiliar no experimento. Bom, a Jaque vai fazer o seguinte, ela vai segurar esta parte aqui da mangueira, tampando o ar que possa passar aqui, né? Aí nós vamos colocar nesta garrafinha aqui um comprimido efervescente. O que vai acontecer quando eu colocar este comprimido efervescente? Quando ele dissolver na água, ele vai liberar gás carbônico. Tá? Aqui é o comprimido efervescente, eu vou quebrar ele. Colocar só metade. Assim que eu colocar o comprimido aqui dentro da garrafinha, a Jaque já vai colocar aí a mangueira dentro lá da nossa primeira solução. Vamos lá então? Olha lá, o nosso comprimido está liberando aí o gás carbônico junto à água, que está passando através desta mangueira, né? E está fazendo com o quê? O que está passando aqui, gente? Olha lá. Já ela ficou o quê? Transparente. Nossa solução aqui, nesse estado aqui, ela está ácida, ok? Agora nós vamos comprovar isso. Vamos colocar a fenolftaleína. Tá? Tá certo? Vamos ver aí. Aí, ó. Ela não mudou de cor. Ou seja, ela comprova que a nossa solução é ácida. Vamos falar sobre o efeito da pressão. O que seria o efeito da pressão? O aumento da pressão desloca o equilíbrio para o lado em que há o menor volume gasoso. Aí nós temos aqui, pessoal, dois recipientes com uma quantidade, né, de pressão obviamente diferente. Nós temos aqui na primeira 3 mols e na segunda 2. Ou seja, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para o lado em que há menor volume gasoso. Qual é o lado em que há o menor volume gasoso aqui, pessoal? Seria aqui o 2, né? Seria aqui o 2. Ou seja, quando há o aumento da pressão, ele vai deslocar para o lado em que há o menor. Aqui no nosso exemplo, nós temos aqui o caso, ele vai deslocar para este segundo recipiente aqui, onde há 2 mols. Aí nós temos aqui a diminuição da pressão desloca o equilíbrio para o lado em que há maior volume gasoso. Qual é o lado em que há o maior volume gasoso aqui? O lado que tem 3 mols, certo? Agora vamos falar sobre a entalpia. Bom, a entalpia ela é representada por H e ela é a quantidade de energia de um sistema que pode ser transformada em calor, certo? A variação da entalpia é ΔH. É a quantidade de calor trocado por um sistema. Quando ΔH é menor que zero, o processo é exotérmico. Quando ΔH é maior que zero, o processo é endotérmico. Bom, vamos falar sobre o efeito da temperatura. Bom, o aumento da temperatura, como eu havia dito, o aumento da temperatura ele vai deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico, né? Que é o que vai absorver. Com a diminuição dessa temperatura vai deslocar o equilíbrio no sentido exotérmico, é o que libera.
Posso chamar a Thaís para me auxiliar, por favor? Thaís, me auxilie aqui nesse experimento. Nós temos o seguinte, nós temos um becker, novamente, com uma quantidade de água e um produto de limpeza que possui uma quantidade de amônia elevada aos demais. Agora eu vou colocar este produto de limpeza adentro aqui desta água, deste recipiente que possui água. Tá bom, Thaís? Ok. Bom, agora nós vamos colocar a fenolftaleína. Bom, agora vamos colocar aqui a fenolftaleína. Tá bom. Agora nós vamos colocar esta substância aqui nós vamos aumentar a sua temperatura. Vamos colocar aqui neste recipiente. Pessoal, a nossa substância estava rosa, ou seja, ela estava básica. Ela está, com o aumento da sua temperatura, ficando ácida, incolor. Dá para ver assim, ó. Ó, bate um close, Elder. Tá dando para ver. Agora nós vamos colocar aqui no gelo. Vamos colocar gelo aqui. Opa, pedrinha. Foge. Aqui. O NH3 e o H... Bom, nós temos aqui o NH3 e o H2O. Eles são o que, gente? Eles são, em primeiro lugar, os reagentes. Pronto. E aqui, o NH4 mais o OH-, eles são os produtos. Bom, agora, para nós concluirmos o nosso tema, vamos falar sobre o efeito de catalisador, certo? O que seria o efeito de catalisador? Deixando bem claro, em primeiro lugar, que o efeito de catalisador, ou melhor, o catalisador, ele não vai deslocar o equilíbrio, certo? Um catalisador faz com que um processo chegue mais rapidamente à situação de equilíbrio químico. Ou seja, nós temos aqui uma representação. Para essa minha situação chegar a equilíbrio químico, eu vou demorar por volta de 1 hora. Isto, a reação sem catalisador. Agora, se eu colocar o catalisador nesta mesma reação, eu vou demorar apenas 10 minutos. Então, esta reação, que vai demorar apenas 10 minutos, é a reação na presença do catalisador. Percebem a diferença? O catalisador serve para, então, o quê? Para aumentar a velocidade, acelerar a velocidade aí da conclusão da nossa reação. Tá certo? Lembrando que o catalisador não desloca o equilíbrio, hein? Ok, podemos passar, por gentileza. Agora vamos falar sobre o princípio de Le Chatelier, tá? O Le Chatelier ele fala o seguinte: se uma perturbação é aplicada a um sistema em equilíbrio, o mesmo irá se alterar para reduzir o efeito da perturbação. Então, quais são os modos de perturbação? Concentração, pressão e temperatura, certo? E esse foi Experimentando a Química do 3º ano. Muito obrigado vocês que vieram aqui ao Ciência Web acompanhar e até a próxima edição. Obrigado, gente.